A propaganda do governo diz que a reforma trabalhista vai dar liberdade para você negociar direto com a empresa. Diz que agora quem decide é você, sem intermediários. Você acha que isso está certo? O que eles querem é ver você fraco. Querem enfraquecer o seu sindicato, a sua união para negociar e garantir os seus direitos. Para garantir o seu emprego com dignidade. E isso quem faz é o sindicato. O sindicato é o poder coletivo, contra a fraqueza do indivíduo sozinho. Por isso, nossa resistência tem rumo. O sindicato garante os seus direitos. Você é quem garante o sindicato. Neste programa, vamos falar sobre a importância da sua atuação como coletivo. O sindicato é a trincheira onde você se protege, resiste e se defende contra as mudanças da reforma trabalhista. No estúdio hoje, os professores Celso Napolitano e Ailton Fernandes falam da importância da sua contribuição para a manutenção da integridade da categoria e da união no sindicato. Pode entrar, a sala é sua. Olá, esse é mais um Sala de Professores, que é o programa da FEPESP. Hoje nós temos um programa um pouco diferente. Estamos aqui com o professor Ailton Fernandes, que é diretor da FEPESP e é professor da rede pública e privada, diretor do Simples São Paulo, diretor de comunicação da FEPESP. E com o Ailton Fernandes, nós pretendemos bater um papo, conversar, para esclarecer a reforma, a dita reforma trabalhista, as novas leis que estão tentando implantar neste país e a campanha salarial dos professores. Porque a nossa categoria, a categoria dos professores, dos auxiliares de administração, dos trabalhadores em estabelecimentos de ensino, é a primeira a ter uma negociação salarial nesta nova conjuntura. Então é necessário que a gente converse um pouco, esclareça alguns pontos, para que você, professor, para que você, professora, auxiliar de administração escolar, tenha a exata dimensão do que está em jogo nesse momento. Olá, Ailton, tudo bem? Tudo bem. Me parece que é bastante oportuno discutir isso, porque o que está em jogo na atual conjuntura nacional é um desmonte muito terrível mesmo dos direitos que nós conquistamos nos últimos 70 anos, né? Que foram sendo desenhados desde o início do século XX, desde as greves gerais do início do século XX, e que não foram dádivas do governo e também não foram dádivas do capital. Os trabalhadores, eles se impuseram como agente histórico e conquistaram. E conquistaram. Quer dizer, não foram esmolas que nós conquistamos. A CLT, por exemplo, que acho que pode ser um dos temas que a gente pode e deve debater, ela é uma conquista do povo brasileiro. Do povo brasileiro. E que foi aperfeiçoada ao longo do tempo pelo Congresso Nacional, mediante a pressão da classe trabalhadora, etc., e que de alguma maneira regulamentou justamente as relações entre o capital e o trabalho. O que é dito que a CLT ela está desatualizada é uma mentira pura, e ela foi confirmada na nossa Constituinte de 1988. A importância da convenção coletiva para as categorias é gigantesca. Pronto. Com relação à nossa categoria, esse texto que você fala que ele é estadual, que ele é único, é um grande patrimônio nosso. E é nele que se regulam as nossas obrigações também e os nossos direitos. Quando você pega, por exemplo, Celso e colegas que estão nos ouvindo, a questão do recesso escolar, que para nós ele é muito valioso, né? E que muitas vezes até as pessoas questionam de maneira irônica por que professor precisa ter 2 férias por ano, né? A justificativa para a existência do nosso recesso escolar é o intenso trabalho que nós temos fora da sala de aula.
que o nosso trabalho tem essa especificidade, que a CLT prevê e que a gente discute internamente. Porque a aula ela não termina e se encerra em si. Ela é pré-preparada e tem o pós-aula, que é a correção das atividades, etc. E o pré-planejamento. Esse ponto que você colocou foi importantíssimo, né? Por quê? Porque a CLT estabelece que o professor seja contratado por hora-aula. Daí, para fazer o paralelo com os mineradores. Então, o professor contratado por hora-aula, subentende-se que naquela hora-aula já esteja sendo remunerada todo o trabalho do professor. Antes, durante e depois. Bom, a vida demonstrou que aumentou muito mais as responsabilidades e o trabalho do professor, e o pagamento continuou sendo da mesma proporção, quer dizer, como a CLT estabelece, o valor na hora-aula. Então, uma das maneiras de nós regularizarmos isso via convenção coletiva é estabelecer, além das férias coletivas, que são sagradas. E por que elas são coletivas? Por que elas são coletivas? Porque em função da tal da hora-aula, que é estabelecida na CLT, o professor precisa ter mais do que um emprego. Perfeito. Então, há professores que atuam nas 3 redes e há professores que atuam na rede particular em várias escolas. Imagina se cada um tivesse um período de férias. O professor não teria férias. Então, as férias coletivas, nesse sentido, vieram também regulamentar a CLT, e, além disso, o recesso escolar. As férias coletivas é um período de descanso. O recesso escolar, Ailton, é um período de reflexão. Sim. Eu sempre costumo dizer isso nas mesas de negociação, que o recesso escolar é o nosso ócio criativo. Porque nós estamos preparando no recesso os cursos dos períodos seguintes. E diga-se de passagem que o único estado da federação que tem recesso escolar garantido sem trabalho é o do estado de São Paulo. Outro exemplo que também seria interessante você comentar, nós batermos esse papo aqui, é a garantia semestral de salário. Sim. Então, ao longo do tempo, o próprio segmento patronal percebeu que as relações de trabalho ficam muito mais equilibradas se ambos os lados tiverem tranquilidade para atuar, tanto o dono do estabelecimento, o mantenedor, quanto o professor. Porque durante o período semestral é difícil você arrumar emprego. E daí, então, a convenção coletiva estabelece que, se for demitido durante o semestre, esse professor recebe o semestre inteiro. Estabeleceu-se, então, um período de demissão. E você, que também coordena o Departamento Jurídico do Simples São Paulo, pode falar de cadeira sobre esse assunto. Isso aí que você fala é muito importante mesmo, porque, veja, quando a gente defende a convenção coletiva, a gente não está pensando apenas numa luta corporativa, não é uma luta só dos trabalhadores. Essa questão da semestralidade, ela tem um alcance maior, porque a gente tem que pensar o professor não apenas como trabalhador, mas como agente de educação. Existe aí uma sanha patronal, né, só interessada no lucro absoluto, sem preocupação com a qualidade de ensino, com os alunos, etc., que querem levar vantagem em tudo. Então, querem ter a possibilidade de regulamentar da maneira como ela quiser. O que isso vai causar enormes prejuízos aos professores, a categoria de professores, exatamente nesse caso nós nos referimos mais a professores, porque auxiliar de administração escolar fica fixo numa escola, exatamente porque ele terá que se adaptar às situações em cada uma das escolas, né? E daí agora eu aproveito, Ailton, para também pegar um outro recorte dessa história,
que, na minha opinião, foi a perversidade maior dessa legislação. Não é à toa, né, que a gente sabe que essa legislação ela foi construída nos grandes escritórios de advocacia que atendem as empresas. E ela foi apresentada por aquele cidadão chamado Rogério Marinho, e é bom a gente citar o nome dele, que inclusive queria prender professor lá em Alagoas e tal. Ele é um mero joguete na mão desses empresários. Faz o papel sujo. Faz o papel sujo. É, aquele que depois que usa, descarta, sabe? Né? Que os grandes escritórios fizeram. Não é à toa. Porque essa lei tenta eliminar o conceito do coletivo para ir para a individualidade. Então, essa é a grande perversidade dessa lei. E é isso que nós temos que chamar a atenção agora, aproveitando a nossa campanha salarial e as negociações salariais. O canto da sereia é que nós, na nossa empresa, vamos resolver o nosso problema. Mas, colegas, Ailton, você sabe muito bem que resolver o problema na empresa está sujeito às condições que o mantenedor, por melhor que ele seja, por mais boa intenção e vontade, por mais comprometido com a educação que ele esteja, porque às vezes grupos de professores se iludem com isso, as condições que ele preconiza como melhores para si. Só que, professor, um dia você está nessa escola, outro dia você vai para outra, outro dia você vai para uma terceira e às vezes você está nas três simultaneamente. Imagina o que é conviver com regras que são estabelecidas para cada estabelecimento. Você não vai ter férias, você não vai ter recesso, você não vai ter a mínima possibilidade de trabalho. Depois, você perde a noção de categoria. O indivíduo, a questão da individualidade é perversa nessa lei. Então, nesse sentido, é que esta campanha salarial, essas negociações salariais, elas têm a obrigação de chamar atenção para esse aspecto e você, professor, tem que analisar essa questão, professor, professora, e discutir isso com o seu sindicato. Ailton. Eu vou até te dar um exemplo, porque o que você está falando é da importância do sindicato. Ontem mesmo eu atendi uma escola religiosa aqui em São Paulo, que nós sofremos uma denúncia de assédio moral. E de fato a escola veio até nós, eu tive uma conversa franca com a mantenedora do colégio, e em um determinado momento ela perguntou, mas por que a funcionária, a professora, não veio falar comigo? E eu falei para ela não foi falar com a senhora porque por mais humanista que a senhora fosse, ela tem medo de perder o emprego. Né? Ela não tem segurança. Não tem segurança. Ela então, precisa de alguém que lhe dê essa proteção, de uma instituição. Né? Essa luta coletiva que você coloca, ela está traduzida no sindicato. O trabalhador, ele lá no chão da fábrica, ou no corredor da escola, sendo professor ou funcionário, quando ele sofre algum tipo de represária, de violência ou de desrespeito ao seu trabalho, ele não tem condições individualmente de lutar pelo seu direito. E é por isso que o sindicato existe, porque o sindicato ele trabalha defendendo o direito coletivo. Acho que a pedra de toque nossa é essa. O sindicato é uma instituição coletiva que luta por direitos coletivos e defende esses direitos coletivos. Daí a importância do sindicato. Então, aí a gente entra num outro aspecto, né, que você muito bem colocou, que é a questão das instituições, das organizações. Diferenciar instituição de indivíduo. Congresso Nacional é uma instituição. Por mais corrompido que se imagina que ele esteja, etc. e tal, não se pode prescindir, uma democracia não pode prescindir da instituição Congresso Nacional. Supremo Tribunal Federal, tribunais regionais, então, são instituições que têm que ser preservadas. O sindicato é essa instituição, ele faz esse papel, ele coordena essa coletividade. Os professores, os trabalhadores, eles têm que se juntar ao sindicato, fazer essa discussão com o sindicato, que o sindicato é que garante o coletivo.
é que impede que a individualidade prevaleça sobre o coletivo. Imagine, colega, aí eu me dirijo a professor e auxiliar de administração escolar de ambos os gêneros, homens e mulheres. Colegas, imagine você tendo que negociar a bolsa de estudo do seu filho individualmente com o mantenedor da sua empresa. Ah, você é professor do curso de administração, então o seu filho não pode ter bolsa no curso de medicina. Ah, e vice-versa. Ah, não, você é auxiliar de administração escolar, será que o teu filho vai ter condições de estudar nessa escola que é de um extrato social diferente do seu? E isso pode acontecer em muitas escolas. O ideal é você ter um texto coletivo que garante que esses direitos são seus, sem você ter que pedir anuência do seu mantenedor, do seu patrão, etc. E como nós dissemos aqui, né, isso foi construído ao longo do tempo. Isso, em nenhum momento as escolas deixaram de existir ou ocorreu falência ou coisa alguma pelo texto da convenção coletiva. Nós sabemos muito bem que as escolas que não tiveram sucesso foram exclusivamente por má gestão. Com relação a essa convenção coletiva, você pontuou muito bem, ela não é responsável pelos maus resultados econômicos da escola. Ao contrário, como nós falamos, ela regulamenta, né? Eu fico imaginando, por exemplo, quando você tira uma bolsa de estudo de um professor ou de um funcionário, de um agente administrativo, a alienação do trabalho que essa pessoa sofre. Porque ela produz conhecimento e os seus filhos não terão acesso a esse conhecimento. Ou colabora para esse conhecimento, os auxiliares de administração, coordenadores, diretores, funcionários. Pensando a equipe gestora como um todo, todos produzem conhecimento. Sim, como um grupo de educadores. E o seu filho não terá direito ao conhecimento? Aquele conhecimento que você ajuda a produzir. Isso. Então, mal comparando, mas bem comparando, é o trabalhador braçal que produz o apartamento e não tem acesso a ele. Sim. A convenção coletiva, nesse sentido, ela traz justiça social e ela minimiza os efeitos do capital na produção da riqueza, né? Então, e daí e proporciona condições de ascensão social. Exatamente. Uma sociedade justa, Celso, ela é uma sociedade que vive uma situação de ganha-ganha. O que é ganha-ganha? O sujeito trabalha, o sujeito produz, ele dá o seu quinhão para a sociedade, mas a sociedade, ela devolve algo para você que é a segurança social. É isso que nos afasta da barbárie. Sim. O contrário de uma relação de perde-perde, onde o indivíduo, como era nas sociedades escravocratas, eu estou exagerando, mas era isso, o indivíduo apenas trabalhava, apenas produzia e não recebia nada. Então é uma situação de barbárie. O fim das convenções coletivas ou o enrijecimento nas discussões, nas negociações das convenções coletivas, coloca esse estado de civilidade em perigo. Voltando àquela questão do coletivo e o indivíduo e das instituições que representam os indivíduos, que não dá para você ter simplesmente uma organização horizontal, né? Onde as redes sociais se encarregam de determinar os regramentos de algumas situações, etc. E todo mundo se colocando, você em algum momento tem que se juntar às instituições para que elas possam representar os cidadãos de uma maneira geral. Né? É assim que é uma democracia representativa, não é? Pelas instituições. Então, neste caso, um ponto que está sendo colocado agora e que é muito importante, que diferencia o coletivo do individual, é a questão do custeio da entidade sindical. Se essa instituição tem que ser preservada, ela tem que ser mantida. E um dos pontos cruciais
da legislação que foi aprovado o ano passado e que está tentando entrar em vigor, tentando porque ela está sendo questionada em todos os tribunais, inclusive no Supremo Tribunal Federal, porque não é uma legislação, primeiro que ela não é uma legislação justa, segundo que ela não é constitucional, né? Por isso que está sendo questionada. Um dos primeiros pontos é eliminar a figura do sindicato, estrangulando as instituições sindicais financeiramente. Então veja só, se há uma representação universal do sindicato, dos trabalhadores, preconizada pela Constituição, a entidade sindical tem que representar universalmente os trabalhadores daquela categoria, porque existe o princípio da unicidade sindical estabelecido na Constituição, veja, não é getulista, foi estabelecido na Constituição Cidadã de 1988, que podia ser reformado. Então, se há esse princípio de uma representação universal, esse universo da categoria que tem que se aliar ao sindicato e tem que manter o sindicato. Então, o que os escritórios preconizaram, estabeleceram e o senhor Rogério Marinho apresentou e foi aprovado no Congresso, que o custeio da entidade tem que ser através de uma carta, de uma determinação individual. Isso é um completo absurdo e contra a nossa legislação em geral, o nosso Código Legislativo do Trabalho, porque o Brasil tem um Código Legislativo nas relações de trabalho. Então, isso tem que ser decidido coletivamente. E é por isso que os sindicatos integrantes da FEPESP, neste momento, estão fazendo essa discussão com a categoria. E é por isso que as categorias estarão sendo convocadas pelo sindicato para discutir essa questão coletivamente. É preciso que as categorias se manifestem coletivamente sobre a manutenção financeira da entidade sindical, que é o guarda-chuva que protege os trabalhadores e que estabelece as relações de trabalho específicos para aquela categoria. É lógico, é óbvio que a perversidade veio no sentido de colocar ao trabalhador que ele individualmente decida se ele vai fazer uma contribuição ou não, sem pensar no todo. E no momento que eu assino o papel, eu digo, eu quero economizar o meu dinheiro, principalmente numa conjuntura muito complicada economicamente. Mas se fizer essa discussão coletivamente, os trabalhadores vão perceber que a manutenção da estrutura sindical é em defesa do trabalho, em defesa das relações de trabalho, em defesa dos trabalhadores e, como o Ailton disse, contra a barbárie, para que você tenha uma representação coletiva e um código legislativo coletivo que está sendo estabelecido pela Convenção Coletiva de Trabalho, pelo Acordo Coletivo de Trabalho, que sempre existiu para levar as nossas relações a patamares maiores e não aquém da legislação, como está sendo preconizado e estabelecido nesta nova ordem legislativa que, eu repito, está sendo questionada. Sua consideração final, Ailton, para a gente poder, então, arrematar esse assunto com os nossos colegas. No sindicato, você participa politicamente, mas tem que fazer a sua contribuição, porque é necessário uma estrutura mínima para poder fazer esse embate, essa discussão com a sociedade. Isso é um ponto. O outro ponto é o seguinte: já há muitos anos o Ministério do Trabalho ele vem sendo sucateado. O Ministério do Trabalho, em tese, seria o órgão regulador do Estado que coibiria, por exemplo, o trabalho escravo, que, aliás, está aumentando aqui no Brasil, tá certo? O Ministério do Trabalho está sendo sucateado. Agora, com o fim da contribuição sindical, esse sucateamento, ele se acelerará. Os sindicatos, eles fazem esse trabalho que o Ministério do Trabalho não faz, que é regulamentar e intervir nas relações de trabalho. E inclusive fiscalizar. Né? Fiscalizar. Como as próprias contribuições previdenciárias, etc. Quantos problemas a gente não resolve
né, numa conversa franca com a escola, por exemplo, sem que precise-se utilizar a Justiça do Trabalho ou o Ministério do Trabalho. Portanto, a existência dos sindicatos é importante também para a sociedade, porque ela desonera um trabalho que o Estado deveria fazer. Então, é por isso que, de fato, a gente vai ter que enfrentar essa questão do custeio sindical com muita coragem e com muita sinceridade, porque, no fundo, é o que nós queremos para os trabalhadores brasileiros. E com muita franqueza e honestidade que sempre foi característica da FEPESP e dos sindicatos que são integrantes da FEPESP. Queremos muito a sua colaboração, professor, auxiliar de administração, queremos muito a sua participação. Por favor, coloque as suas opiniões, participe, critique, sugira. fepesp.org.br. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo Sala dos Professores. Até lá.